de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer na noite de hoje e que nós possamos aproveitar o tema da noite. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas, porque à noite, né, as pessoas já estão cansadas, então é sempre bom a gente trazer os slides. Mas dessa vez eu não consegui preparar, fiquei muito tempo sem computador e não consegui preparar. Então a gente vai ter que fazer um combinado. A gente vai combinar, quando o sono apertar aí, vocês vão fazer assim um esforço muito grande, né? Para poder tentar acompanhar o nosso raciocínio. Porque há muitos anos, quando eu comecei, muitos anos não, poucos anos, alguns aninhos atrás, quando eu comecei a lecionar, tinha uma professora, companheira minha de trabalho, que quando o aluno não estava prestando atenção na aula, estava disperso lá no final da aula, ela pegava um giz e jogava para despertar. Eu não tenho giz aqui, né? Hoje em dia também não se pode fazer isso. Eu ficava apavorada, porque eu estava começando a lecionar. E eu falava, fulana, como é que você faz isso? Eu falei assim vai, dá jeito. E hoje em dia não dá jeito mais, nem pode, né? E eu não tenho giz. Então, a gente vai contar com o esforço de vocês. E o nosso tema hoje, a gente está encerrando o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E é uma mensagem longa, mas muito bonita, do Espírito Santo Agostinho, da comunicação que ele deu em Paris, em 1862. Então, Santo Agostinho teve um papel muito importante no cristianismo, como bispo de Hipona, onde contribuiu com o cristianismo e também veio contribuir com a doutrina espírita, deixando no Evangelho várias mensagens muito profundas e que vale a pena a gente atentar. Então, a gente foi resumindo, porque ela é longa. E aí a gente resolveu começar quase pelo finalzinho da mensagem, porque no final ele vai se reportar uma parábola. Só que nós resolvemos jogar essa parábola para iniciar as nossas reflexões. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. E não é novidade nenhuma, porque todos vocês conhecem essa parábola. E que Jesus contou essa parábola no momento em que ele estava se reunindo para a refeição e chamou os publicanos e os pescadores que se aproximavam para ouvi-lo. Ele chamou para que sentassem com ele. Os fariseus e os saduceus ficavam assim murmurando, né? Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, naquele episódio, Jesus conta 3 parábolas. E uma é essa aqui. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá gastou, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades.
Então aproximou de um dos cidadãos daquele país e este mandou-o para os seus campos apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo, porém, em si, um dia ele disse: quantos assalariados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus assalariados. Então, pensando nisso, levantando-se, foi até seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai nem deixou que ele terminasse a frase, chamou os servos e disse: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe. E colocai o anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, e comamos e regozijemos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a comemorar. Enquanto isso, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou, foi chegando em casa, ouviu a música, a dança, aquela comemoração, e chamou os criados e perguntou o que significava aquilo. Um deles respondeu: Chegou o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. Sabendo disso, o seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Meu filho, tu estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, e estava perdido e se achou. Então, essa parábola está em Lucas, né? Qual é o nome dessa parábola? A parábola do filho pródigo. E durante muito tempo, a compreensão dessa parábola, ela ficou de forma muito superficial. Por quê? Porque se falava de um dos filhos do pródigo. Se falava que ele desrespeitou seu pai, que ele foi ingrato com seu pai, que ele pediu parte na herança, o que não era, naquela sociedade, uma coisa habitual. Os filhos só tinham direito à herança com a morte do pai. Então, pedir a herança antes era uma afronta, era um desrespeito. Conta-nos Haroldo Dutra, no livro Novo Testamento, onde ele faz um estudo dessas parábolas, que as pessoas que ouviam Jesus falar, naturalmente iam pensar que aquele pai ia deserdar aquele filho, porque aquele filho foi muito audacioso. E o pai, ao contrário, repartiu, dividiu os bens e deixou ir. Mas quando ele se arrependeu, quando ele caiu em si, tem essa palavra, essa frase, cair em si, quando ele percebeu que estava numa situação de muita dor, de muito sofrimento, ele resolve, lembra do pai, se arrepende, sente
uma culpa pelo que fez e decide retornar. Mas por ter consciência do que ele havia feito, que era uma falta grave que ele havia cometido, ele pede para retornar nem na condição de filho, mas na condição também de um dos trabalhadores do pai. Só que o pai faz muito mais, né? O pai o espera na estrada, o vê de longe e corre até ele para abraçá-lo e para beijá-lo. Beijar naquele contexto significava a reconciliação, né? Significava que já não havia ali as manchas, os sentimentos menores, que havia reconciliação. Então, por muito tempo, o foco era o filho pródigo, era o filho esbanjador. Ele era o foco das interpretações. Mas, com os estudos, os estudiosos trazem novas perspectivas para essa interpretação, uma interpretação mais profunda, que até o próprio Haroldo Dutra, no seu livro, ele não intitula Parábola do Filho Pródigo, mas ele fala Parábola dos Dois Filhos. E outros estudiosos chamam de Parábola dos Dois Filhos Perdidos. Durante muito tempo, a gente achou que o filho mais velho havia sido fiel, o fiel companheiro do pai. Não é isso? Que o problema estava com aquele que foi tão audacioso, que foi ingrato, que desrespeitou. Mas aí, numa análise mais profunda, a gente começa a perceber que na sociedade da época, para as pessoas que Jesus contava, a família era algo muito importante. O pai era uma sociedade patriarcal. O pai era muito respeitado e exercia muita autoridade naquela família. E o filho mais velho, em qualquer desavença entre família, ele tinha o papel de ser o conciliador. Então, no momento em que o filho mais novo se mostra audacioso, desrespeita o seu pai, o papel do filho mais velho seria de buscar conciliar, chamar o filho mais novo, alertar, conciliar. Ele não fez isso. Então, o primeiro problema foi a omissão. Ele não cumpriu o seu papel de conciliador. E, na segunda situação, onde o filho mais novo volta, se arrepende, pede a oportunidade, o que o filho mais velho faz? Ele se alegra com aquela situação? Não. Pelo contrário, ele se revolta com a situação a tal ponto de não participar da comemoração. Se nega, o que também já é uma humilhação para o pai, que na frente de todos os servos ele se nega a participar. Então a gente vê aí que o pai da parábola representa Deus, o pai de amor, o pai que está sempre oferecendo as oportunidades. E aqueles dois filhos representam a humanidade. E todos os dois filhos mostraram um comportamento egoísta. E nós sabemos que os espíritos nos alertam que o orgulho e o egoísmo representam a chaga da humanidade. Todos os dois. Só que o filho pródigo, desde o início, ele se mostrou como era. Audacioso. No seu egoísmo, ele se mostrou exatamente como era. Mas o filho mais velho usava de uma
máscara. Aparentemente servia ao pai, mas na verdade pensava nele. Não pensou no pai. Não pensou no pai nem no momento em que deveria fazer a conciliação e não fez. E não pensou na alegria do pai por ter recuperado um filho que se perdeu. Então a gente vê aí que as características desses filhos são as características da humanidade. Que o que predomina ainda é o egoísmo. Só que o mais novo é um egoísta que não usa máscara. E o mais velho já é um egoísta que se utiliza de uma máscara. E o que significaria o cair em si? Quando o filho mais novo cai em si, ele está entrando num estado profundo de reflexão. E é um estado em que ele supera a culpa, o orgulho, porque ele havia passado por tantos sofrimentos, por tanta dor, que ele percebe que é o caminho de dar um basta. E o que ele faz? Aqui a parábola diz: levantando-se foi a seu pai. Mesmo sentindo o peso da culpa e da dor, ele agiu. Também temos uma mensagem muito importante nessa parábola, porque algumas filosofias acham que o importante é só o se arrepender. Se arrependeu, o filho mais novo se arrependeu e tudo se resolveu. E, na verdade, a gente aprende que o arrependimento é o primeiro passo. Mas é necessário o quê? Reparar o mal. Reparar o erro. Então, foi exatamente o movimento que ele fez. O movimento de retorno à casa do pai. E o que significa essa casa do pai? Significa o nosso encontro com as leis divinas. A lei de amor. A lei que rege o universo, que é de justiça e de amor. Então, o despertar, o cair em si, o arrepender-se e fazer um caminho de retorno à casa do pai. Vamos lembrar disso? Cair em si, arrepender-se, mas fazer um movimento de retorno à casa do pai. E por que a gente escolheu? Quando Santo Agostinho fala dessa parábola, ele alerta para a bondade de Deus, que está sempre esperando que o filho desperte e retorne para se harmonizar com a lei divina. Então, o pai acolhe, oferece grandes oportunidades, várias oportunidades para o retorno à sua casa. E aí, a mensagem de Santo Agostinho é a ingratidão dos filhos e o laço de família. Os laços de família. Aí a gente vê essa mensagem como a amostra do amor de Deus e da bondade de Deus. E aí a gente vê que para que a gente retorne à casa do Pai, a gente precisa renascer várias vezes, refazer caminhos, aprender para se harmonizar com a lei de Deus. E para esse retorno na carne, como é que isso acontece? Através da família. Então a gente escolheu uma frase de Joana de Ângeles no livro SOS Família, que foi a frase em que o Flávio, há 15 dias atrás, quando falava desse capítulo, ele terminou o estudo dele, falando assim:
A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando para a paz. Ele terminou o estudo com essa frase. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando para a paz. Tem uma palavra-chave aí, vamos pensar em laboratório. O que é um laboratório? É um local onde acontecem pesquisas, experiências, se combinam elementos para formar ou um outro elemento, se pesquisa, se aprende. Nesse laboratório, nós precisamos de recursos. Precisa-se dos instrumentos, precisa-se de água, de luz, de material. Na família, nós temos esses instrumentos, que são aqueles seres que estão ali conosco. Estão ali conosco todos os dias. E aí, Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos foram objetivos. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, uma renovação do egoísmo com maior intensidade. Porque na família é o primeiro lugar onde a gente tem oportunidade de ir minimizando o nosso egoísmo. É lá, é na família. Porque a gente tem que dividir, a gente às vezes tem que abrir mão, às vezes a gente tem que olhar para o outro. A gente precisa aprender a respeitar, aprender a renunciar, aprender a falar, aprender a calar e aprender e aprender e aprender. É um infinito. E aí, essa história, né, de que a família é a célula máter da sociedade, não é ultrapassada, é real. Porque ali é onde nós estamos sendo amparados primeiramente, nesse nosso retorno, nossa encarnação. E com a doutrina espírita, a gente aprende que seria um desastre moral esse afrouxamento dos laços de família. Por quê? Porque ela é a base da sociedade. E se a base tem problemas, todo prédio, todo edifício, toda a construção terá problemas. Ficará comprometida e nós temos visto isso, ou não, em sociedade. Concordam? Temos visto. Então, os espíritos nos alertam que, abolindo os laços de família, o egoísmo atingiria o auge. Atingiria o auge. Porque a todo minuto, desde que a gente levanta até a hora de dormir, é um exercício cotidiano, a cada minuto, às vezes um esforço difícil. Santo Agostinho ele vai alertar na frente que não é fácil. Então, a gente vê ali que a gente está tendo a oportunidade. E por que é tão difícil, é tão complicado? Porque nós, espíritos que nos reunimos em família, na grande maioria das vezes, no mundo de provas e expiações, nós tivemos já um contatos anteriores, experiências anteriores, que na maioria das vezes, no mundo de provas e expiações, elas não foram tão amistosas assim. Esses contatos anteriores podem ser amistosos ou inamistosos. Então, a gente percebe isso com aquele da família, em que a gente tem facilidade de entendimento, é porque essas experiências foram amistosas. Nós já desenvolvemos elos de fraternidade, de amor. E com aqueles que espetam dentro da família,
são aqueles que as nossas experiências passadas não foram das mais agradáveis. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele oferece as oportunidades de retornarmos com esses seres, com essas nossas inimizades do passado, para que na existência, agora, no momento, nós possamos formar outros elos. Elos mais amistosos. Então, não é fácil a convivência em família, e não tem que ser fácil. Porque, vejam bem, se foram desafetos do passado, por mais que haja o esquecimento, de vez em quando aquela animosidade vem. Aquela animosidade vem. E daí vem as dificuldades. Então, e por que é muito difícil? Mais difícil ainda. Porque na família, as máscaras caem, ficam no chão. A família nos conhece. A família sabe quem nós somos. Então, daí as dificuldades, porque estamos reunidos sempre, estamos juntos. Daí as dificuldades. Então, Santo Agostinho alerta que a ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. É algo doloroso. Mais doloroso ainda é a ingratidão dos filhos em relação aos pais. É doloroso. Porém, o Espiritismo, explicando-nos que por trás do hoje, do agora, existe um passado, dá-nos uma maior compreensão sobre a animosidade que desperta e que vem à tona. Então, ele mesmo diz, Santo Agostinho, que é uma prova terrível, sobre a qual muitas vezes o espírito sucumbe, se a vontade não for bastante forte. Por quê? Porque, claro, que é muito mais fácil a convivência com aquela pessoa que nos entende, que nos compreende, que há uma identidade de gostos, fica muito mais fácil. Mas aquele que não concorda, que está sempre implicando, que está sempre espetando, que dá um jeitinho de desrespeitar, de nos enganar, claro que é muito difícil. E qual é a nossa tendência? Estarmos próximos, mais próximos daqueles nossos afins. E aquele que é mais difícil, a gente vai, tentando nos afastar. E aí a doutrina espírita nos mostra que o objetivo é que a gente retorne nessa para fazer diferente. E não repetir os mesmos equívocos passados. Então, Santo Agostinho lembra. Por quê? Porque no início, quando o casal se une, formando a família, tudo é lindo, né? Tem sonhos, se preparam para receber os filhos. Bom, hoje em dia, o filho é que às vezes força os pais a se prepararem, não é? Mas, em geral, no começo tudo é muito bonito. Mas aí Santo Agostinho vai lembrar que aos pais, que quando gerais um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Assim como nós. Nós viemos do espaço para progredir. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Sempre que eu leio essa frase, eu fico meio arrepiada. Porque nos lembra do nosso comprometimento com os filhos que recebemos. Porque ela vem, aquela criança vem como um anjo de candura, que enternece os corações de todos. É um novo ponto de partida que todos nós temos. Todos nós nascemos assim. O esquecimento do passado para um novo recomeço. Mas aquilo que nós vivenciamos realmente, os sentimentos que foram trabalhados em outras existências, eles retornam.
Eles vão retornar. E aí, os pais têm que estar atentos para oferecer à criança uma base. Porque aí, quando aqueles sentimentos do passado retornarem, a criança recebeu uma sementeira, onde ela vai ter, muitas vezes, o jovem, ela recebeu ali uma semeadura. Ela recebeu conteúdos, ela recebeu conceitos novos, para que muitas vezes ela mesma possa sair de outros sentimentos. E Allan Kardec ainda pergunta, questão 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Porque a infância humana ela é maior do que a infância do animal. Por quê? Essa necessidade. E os espíritos falam, encarnado com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo, durante a infância, às impressões que recebe, quer dizer, aos ensinos que recebe, e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Quer dizer, então é um momento de se observar as tendências que a criança vem mostrando. Então, se a gente vê uma criança na tenridade já esmagando um bichinho, a gente precisa prestar atenção nisso. E se esse comportamento se repete muito, a gente precisa estar trabalhando isso de alguma forma. Porque é uma bagagem que ela traz. Ela não é uma folha em branco, ela tem um conteúdo. Um conteúdo que vem à tona em algum momento. E os pais precisam estar atentos, porque ela está prestando atenção em tudo, ela está pescando tudo, né? Hoje em dia a gente não fala que as crianças já nascem de olho aberto. Entendem? Não adianta a gente tentar disfarçar, porque estão pescando, estão atentos. E elas vão manifestar os seus instintos bons ou os seus instintos maus que trazem de existências anteriores. Então, Santo Agostinho reforça, é preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Observai os menores sinais que possam revelar o germe desse trigo, desses vícios. Tratai de combatê-los logo, não deixando que criem raízes profundas. Então é a educação que vem de casa, que vem do lar, é capaz de trazer uma renovação, uma transformação. Mas quando o lar se omite, nós vamos ter problemas. A sociedade vai ter problemas. E o que acontece? Na correria dos nossos dias atuais, na correria que nos encontramos, muitas vezes passamos não observando essas coisas. Santo Agostinho vai puxar a nossa orelha, mas é para o bem. Nós não observamos essas coisas. E também não percebemos que o educar é algo trabalhoso. Porque ninguém educa de um minuto para o outro. Porque a educação, ela é uma transformação de dentro que o próprio indivíduo faz, mas com subsídios que lhe são oferecidos. Então é um processo demoroso, não é uma coisa mágica. Educar, passar os valores para os nossos filhos, muitas vezes é algo cansativo. Porque a gente precisa insistir, precisa repetir. E muitas vezes os pais desistem. Desistem pelo meio do caminho. Abrindo um parênteses, eu vou contar uma história da minha mais nova, quando era pequena, e que vinha para a evangelização. Nunca gostou muito. Vinha de cara meio emburradinha. O que ela podia fazer para não vir também ela fazia e tentava, me dar uma volta. Aí, a evangelização é sábado, como até hoje, e às vezes eu tinha que trabalhar sábado, porque eu tinha sábado letivo.
E ela queria vir para a evangelização de shortinho. E era uma confusão, né? Porque eu explicava que não podia vir de short, porque vinha para a casa de Deus, para um templo religioso, aquela ladainha de mãe. E ela teimava. Então, quando eu tinha sábado letivo, era uma correria danada. Às vezes eu saía da escola, passava em casa correndo para pegar os dois para trazerem para o centro. Aí, quando eu chegava, às vezes buzinava, quando ela descia, já estava atrasada, descia de shortinho. Era uma beleza. Aí eu falei, você vai para onde? Evangelização. Falei, não vai não. A gente vai ter que trocar a roupa. Porque eu já estava atrasada, mas tinha que subir e trocar a roupa. Aí tinha a ladainha. Aí no outro sábado que eu não trabalhava, estava em casa, ela ia para o quarto, se trancava para se arrumar. Quando aparecia na sala, o shortinho. E a ladainha aí falava que ia tomar passe, falava do plano espiritual. A ladainha era sempre a mesma. Aí, sábado letivo, eu ia trabalhar, deixava meu marido ali incumbido de arrumar, e quando chegava, shortinho de novo. Aí eu falava, meu filho, você não viu como é que a roupa que fulana botou? Ah, mas tá tão engraçadinho, né? Que pai, às vezes, colabora. Aí, trocava uma ladainha danada. Até que um dia, eu vim direto da escola e o pai trouxe, e ela apareceu aqui de shortinho. Não teve jeito. Djanira, que coordenava a evangelização, puxou a orelha dela e de outras meninas falando do shortinho. Aí naquele dia, quando chegou em casa, eu falei, você nunca mais vai ao centro de shortinho. Por tudo que já tinha explicado, isso aí não foi coisa de um mês, não. Foi coisa de anos, assim, na infância. Porque você viu, eu sou evangelizadora, Djanira chamou a atenção da filha da evangelizadora. Isso não vai mais acontecer. Nós vamos comprar uma bermuda, nem que seja só para você ir ao centro. Só que a minha filha não conhecia o que era bermuda, não. Ela rejeitava essa ideia de bermuda no joelhinho e rejeita até hoje, moça. Era shortinho ou calça jeans comprida. Eu falei, ótimo, calça jeans comprida, beleza. Num calor de novembro, de dezembro, ela vinha, às vezes eu tinha até pena, com aquela calça ainda grudada no corpo. Né? Não é a calça jeans larguinha. Mas aprendeu. Depois de muito tempo, aprendeu. Ela não vinha mais. Frequentou toda a juventude vindo de calça jeans. Fazia sol ou chuva, vindo de calça jeans. Então, educar é cansativo. Dá trabalho. Por isso que muitas vezes se para no caminho. E dá mais trabalho ainda quando a gente percebe as divergências com aquele espírito, as dificuldades com aquele espírito. No caso da minha menina, desde pequenininha me enfrentava, me espetava. Então eu tinha que estar atenta, mas eu estudava. Eu recebia os ensinamentos da doutrina. A tal ponto de muito pequena, 5 anos, ela disse assim para mim, meu marido viajava muito, ficava muito tempo em casa. Então, meu marido oferecia tudo e eu puxava, né? Aquela coisa. Ao ponto dela dizer para mim, eu só sou feliz quando meu pai está em casa. Gente, chocou. Deu uma dor no coração, porque pensa bem, uma criança, eu só sou feliz quando meu pai está em casa. Aí, ao invés de aliviar, que é prece, doutor Bezerra, muita prece, né? Muita coisa. Ao invés de aliviar, de afrouxar muito, eu fui cobrar do pai. Você precisa me ajudar. Precisa colaborar. Porque eu não posso ser, né, a amada história.
E aí a gente foi trabalhando. Aí eu comecei, era dificuldade, era com ela, vamos trabalhar mais, né? Vamos fazer mais coisas juntas, vamos lá. Era uma brigaiada danada quando tinha que ir para a loja. Nossa, eu chegava em casa morta, né? Porque era difícil. Pequenininha, mas queria aquela roupa. E aí, agora, adulta, numa brincadeira com ela, eu brincando, eu virei para ela assim, menina, você não vai casar não? Eu tô doida que você case, para levar os seus cachorros, não aguento mais cuidar de cachorro, você não vai casar não? Aí ela falou assim, eu não vou casar não, mãe. Aí eu, como assim? Não vou casar não. Eu não vou sair daqui, porque você cuida de mim. Quem vai cuidar de mim? Olha, né? Então a gente vê que de umas divergências, de uma animosidade, de umas dificuldades, se a gente investir, é possível a gente minimizar. Muitas vezes a divergência do passado, as dores do passado foram tão graves que muitas vezes não dá para beijar, para afagar, para abraçar. Mas dá para a gente tentar conciliar. Dá para a gente passar afetividade. Dá para a gente passar afeto. Dá para a gente orar mais, orar, conversar. Porque se a gente reencarna, o projeto divino não é para que a gente repita os erros do passado. É para que a gente renove. Então, é possível renovar. Mas para isso a gente precisa cair em si. Por quê? Porque muitas vezes, no nosso ego, no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, a gente acha que o outro é difícil. O pai é que é difícil. A mãe é que é difícil. Nós não somos difíceis. É o outro difícil. Aí um poeta, certa vez, numa música, disse, você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Porque, na verdade, espiritualmente, nós somos crianças. Espiritualmente, nós estamos num laboratório que é a família, experimentando, ora acertando, ora errando. Nós estamos assim, nessa condição. Nós estamos tentando acertar o caminho da casa do Pai. Nós estamos tentando. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que tentar dar o máximo de nós. Então, Santo Agostinho vai mais profundo ainda e ele fala assim, não repudieis, portanto, o filho que no berço repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e o enviou para vós. Mães, abraçai o filho que vos causa desgostos e dizei a vós mesmos, um de nós foi o culpado. Olha o que Santo Agostinho diz para a gente. Um de nós foi o culpado. Então a gente precisa ficar alerta quando a nossa tendência é fazer comparações entre os nossos filhos. Ah, um é inteligente, o outro nunca gostou de estudar, sempre assim, sempre assado. Mas fulano, é muito perigoso essas comparações, porque cada um é um. E se nós nos reunimos, há uma proposta de acertos. Aquele que vem, que já há mais afinidade, ele vem para nos ajudar, porque ali é um porto seguro. Mas o outro que retorna com a gente vem para se ajustar contas.
Então a gente precisa estar alerta para isso. Muitas vezes, continua ele, ao invés de anular por meio da educação os maus princípios de existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por fraqueza culposa ou desinteresse. E mais tarde, o vosso coração magoa-se pela ingratidão dos vossos filhos. Então ele alerta, mas ele também alivia quando ele fala assim. Quando os pais fazem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm de que se lamentar e sua consciência pode ficar tranquila. Por quê? Porque às vezes o espírito é realmente muito rebelde e ainda não vai ser o momento dele despertar. Mas se os pais fizeram tudo o que podiam, então a consciência deles pode estar tranquila, porque eles fizeram. Mas aquele espírito tem o livre-arbítrio. E vai haver o momento do cair em si, do despertar. Mas aí é preciso fazer o nosso papel. E esse é um problema que não se tem feito muito isso nos nossos dias. Então, hoje em dia, assistindo uma palestra do Rossando Klinger, aquele psicólogo que até foi no Ana Maria Braga, ele fala, no papel dos pais, sim. A Fátima, eu falei quem? Ana Maria, Senhor, estava pensando no bolo, no café da manhã. Então, olha só, é o nosso dever observar, olhar a mochila, olhar o guarda-roupa, vasculhar. Isso aí não é evasão, é o nosso papel. Porque se nós não fazemos, a sociedade vai fazer, vai arrastar. Como é que nós vamos trabalhar algo que está errado se a gente não sabe? Na escola, quantas vezes, quem são os professores aqui, quantas vezes mas eu não sabia que meu filho fazia isso. Mas como é que não sabe? Será que só faz na escola? Por quê? Porque muitas vezes não se observa. E não é porque se está trabalhando, porque não é isso. Porque o tempo nós que fazemos. O importante não é a quantidade. É a qualidade do tempo que a gente está dedicando. É como estamos fazendo. Então, quando os pais fazem todo o seu papel, podem ficar com a consciência tranquila, pois o que prevaleceu foi a rebeldia daquele espírito. Aí outras existências serão oferecidas e chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, correrá para a casa do pai como filho pródigo, nos diz Santo Agostinho. E ele continua dizendo, as grandes provas, entendei bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo para o espírito no qual é preciso, principalmente, não falhar com lamentações. Então, aquela história, não queria essa família, não. Quem que já não falou isso? Não é possível. Deus errou e eu caí no lugar errado. Não é essa. É aquela lá do vizinho. Aquela família lá de comercial de Doriana. Aquela que eu queria. Aí a gente aprende com a doutrina espírita que a gente está na família certa. Na família que nos possibilitará a nossa transformação. Os ajustes, que a gente possa modificar ali aqueles elos negativos do passado. Então não adianta. O marido lá da outra é maravilhoso, com as máscaras. Mas vai viver lá, todo dia, acordar, dormir, e aí, minha filha, o príncipe vira sapo, não é isso? Então, ele chama a nossa atenção para as lamentações. A família do outro, vamos pensar assim, é apropriada para os ajustes reencarnatórios dele. E a minha família para os meus ajustes reencarnatórios. Então a gente vê aí que o que há também de mais consolador
de mais encorajador, nos diz Santo Agostinho, o que há de mais consolador e de mais encorajador do que o pensamento de que depende de si, dos próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo sim as causas do mal? Então depende também de nós, da nossa visão, como nós enxergamos as coisas. Então ele fala assim: é preciso acolher como irmãos, ajudar, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. E aí, a gente lembra da frase da nossa querida Joana, que eu falei no início, que Flávio terminou, do SOS Vida. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor se alternam, programando para a paz futura. Então, às vezes, essa felicidade que a gente almeja não vai ser nesse momento. Mas se nós fizermos o nosso papel, com certeza será no outro momento. Para a gente repensar que não é fácil, é difícil, é árduo, é cansativo. Às vezes a gente tem vontade de chutar o balde, picar a mula, ir para terras longínquas. Mas quando a gente tem o conhecimento, com certeza não é o caminho. Aí a gente lembra então de uma historinha rápida, não puxa minha orelha não. De uma parábola que fala que na era glacial, no momento que a Terra passava, enfrentava muito gelo, era uma terra fria, os animais tinham dificuldade de sobreviver, de enfrentar aquele período de gelo. Então, uma manada de porcos-espinhos, para poder enfrentar aquele frio, tentavam se aproximar. Porque se aproximando, se aqueciam e conseguiam enfrentar. Mas a partir do momento que eles estavam se aproximando, os espinhos de um feriam o outro. E doía. Doía muito. E eles se afastavam. Mas se afastavam, o frio era muito intenso, eles morriam. Aí os que sobreviveram não tinham outra alternativa. Tinham que se aproximar. Mas aí se aproximavam com mais cuidado. Se aproximavam de um jeitinho em que os espinhos de um não ferissem o outro. E aí eles conseguiam sobreviver. Então, meus irmãos, vamos pensar isso. Acho que essa é uma história belíssima para a gente pensar na família. Todos nós temos os nossos espinhos. Todos nós somos indiferentes, somos ingratos, somos egoístas, porque ainda deixamos o egoísmo falar mais alto. Todos nós estamos aqui em aprendizado. Mas é necessário aproximar. Quando não dá para aproximar rápido, a gente precisa aproximar devagarinho, para que o espinho de um não fira o outro. Mas a gente precisa, como nos disse a mensagem de hoje, a gente precisa tentar. A gente precisa fazer a nossa parte. E rogar sempre a força do alto, as bênçãos dos espíritos amigos, não esquecendo que Deus está sempre à espera de nós. Está na estrada, esperando o filho que cai em si e que retorna a Ele para fazer uma nova caminhada. Que Jesus nos abençoe,
nos fortaleça. Esse é o objetivo, nos sentirmos fortalecidos, né? Sentir que a gente precisa pensar que não é fugindo, não é pulando para a família do outro, né? Mas é tentando resolver ali no nosso laboratório na Terra, nesse momento, porque é a oportunidade que todos nós recebemos. Muita paz a todos, muita força, que Jesus nos fortaleça.